Olá, boa tarde. Vou começar um pouquinho para ficar salvo aqui. A intenção, né, é de deixar salvo é, essa minha experiência com as gêmeas na UTI. Muita gente está chegando nova a partir de alguns relatos, de algumas publicações. Então, muita gente chegou nova no perfil. E a intenção, né, dessa live não é me promover, mas de fato é falar um pouco da minha experiência, né, nesses dias. Vamos ver se elas vão deixar, todas as gêmeas, se elas vão deixar. Se chorarem, eu volto e depois a gente vê que dia que eu termino. Então, minha gente, as minhas segundas gêmeas nasceram, né, agora em janeiro. As primeiras também nasceram em janeiro de 2022. E agora, em janeiro de 2023, nasceram a segunda, né? Uma, diante de todas as probabilidades da vida, é, a nossa casa foi escolhida, né? Para tantas meninas assim. E aí, é, antes de falar de fato assim, da experiência da UTI, é interessante saber da experiência da própria gestação, né? Porque foi uma gestação logo em seguida da outra. Eu estava com 4 meses, mais ou menos, quando eu engravidei da segunda, né? Da segunda gestação gemelar. Que no caso é a minha terceira gestação. E é, é, foi uma surpresa, de fato, né? Não só a gestação em si, por mais que sejamos abertos à vida e tudo mais, mas a surpresa de ser, né, pego de surpresa por uma segunda gestação gemelar. Eu falava, meu Deus do céu, vou conseguir? Como é que vai ser isso, né? Tendo as pequenas, tão pequenas, eu lembro da sensação mesmo de pegar as maiores hoje, que no caso, né, ainda são bebês, pegar no colo e falar assim, meu Deus, vai vir mais bebê, e essas daqui são tão pequenininhas, como é que eu vou dar conta, né? E esse choro nesse primeiro momento veio também, né? Por mais sabendo de tudo aquilo que Deus nunca nos deixa, de que Deus sempre estaria diante, né, diante de tudo, e de que se ele permitiu a obra inicial, ele ia concluir, né? Então, sabendo de tudo isso, me realmente bateu esse primeiro momento. Eu lembro de mandar mensagem para alguns amigos, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou dar conta? Como é que é isso? Como é que vai ser 4 bebês? E aí, de algum jeito, parecia que a minha alma começou a ser assaltada por uma ansiedade. E uma ansiedade normal, né? Porque afinal de contas você olha para essa situação e você fala, meu Deus, como vai ser? E assim seguimos. E eu falo assim que a minha impressão é que eu não vivi muito bem essa gestação. Porque afinal de contas a gente tinha que cuidar das outras duas tão pequenas, né? A maior e as outras duas tão bebês. Mesmo assim, seguiu e seguiu muito bem, porque a outra gestação eu tava tive pressão alta, a outra foi muito turbulenta nesse lugar da saúde física. Tive pressão alta, na outra eu ainda fiquei um pouco mais nervosa, ansiosa, porque na outra nós pensávamos, lá a gente descobriu que era uma placenta só, né? Então era gestação monodi. Nesse caso, na minha família, nós já tivemos essa situação. Meu irmão, né, a minha mãe teve uma gestação, me teve, e depois ela teve uma gestação gemelar. E nessa gestação gemelar, que só nasceu um dos meus irmãos. E era esse mesmo caso, que era uma placenta só, e no caso dela teve a transfusão feto-fetal. E aí só nasceu um dos nenéns, né? E aí a gestação das minhas primeiras gêmeas era idêntica a ela, né? Essa mesma coisa. Uma placenta só, monodi. E aí eu lembro de muita angústia nesse sentido, né? De muita ansiedade, muita preocupação, é tanto que a pressão não baixava, sempre muito preocupada se ia ter essa transfusão feto-fetal. Não teve, nasceram super bem, nasceram de 35 semanas, ficaram comigo e assim seguiu. Engravidei logo em seguida. E aí, essa gestação nós descobrimos logo no início que era de coriônica, né?
DID, então 2 placentas. E aí eu acho que aí, quanto a isso, eu fiquei mais tranquila a gestação toda, né? Falei, não, agora vai ser tranquilo e tudo mais. Assim seguimos. Quando foi em novembro, né? Novembro de 2022, eu fiz uma pregação no meu grupo de oração falando sobre confiança. Entregar a vida a Nosso Senhor, de não se preocupar com o dia de amanhã e essa preocupação do dia exageradamente. E eu lembro que a frase que eu falei no momento, assim, que ficou muito marcado para mim, eu sempre uso, né? Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Reverberava durante aquela pregação, né? Fazia com que as pessoas rezassem com isso, né? Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Para que desespero? Para que preocupação? Isso foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, nós fomos fazer ecografia. Muito difícil todas essas ecografias e tudo mais, porque você sabe que paga duas ecografias, né, para gemelar, né? Então, uma preocupação ainda maior. E aí, fui fazer ecografia e nessa ecografia nós descobrimos que uma das nenéns, ela tinha o cordão umbilical, a artéria umbilical única, né? No cordão umbilical tinha uma artéria, só uma artéria, acho que é uma artéria e 2 veias, não lembro. Agora não lembro. E eu sei que nessa só tinha uma artéria. E aí, uma artéria e uma escoliose na coluna e a retenção no estomacal. O estômago não enchia totalmente. Diante desses 3 quadros, eu posso estar falando bobagem aqui, porque eu não vou saber muito bem o que é a médica, né? Assim, esses dados técnicos. Diante desses três sintomas, poderia vir o diagnóstico de Vater. E o que é essa associação de Vater? É uma associação que o neném pode nascer ou com alguma coisa gastrointestinal, ou alguma coisa no coração, ou o ânus imperfurado. Então, poderia nascer com essas, ou com as 3, ou poderia nascer com alguma dessas deformidades, com alguma dessa malformação. Então, isso assim eu falo como marco da questão da pregação, porque foi a pregação na segunda-feira sobre confiança e na terça-feira essa possibilidade de muita coisa. Nós não sabíamos se podia ou se não podia, a médica não fechou o quadro, falou assim, vamos seguindo, vamos fazendo as ecografias e aí a gente vai ver o que vai dar. E tudo isso a gente fazendo todo acompanhamento pelo SUS. E muitas vezes eu quis ser assaltada pela ansiedade, pela desconfiança, né, do dia de amanhã. Como seriam essas nenéns, como elas nasceriam. Tudo isso angustiava o meu coração, mas ao mesmo tempo não roubava a minha paz, né? E eu repetia para mim aquilo que eu tinha repetido tantas vezes na pregação no dia anterior. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E assim nós seguimos, né, o mês de novembro, dezembro. Me perguntaram muitas vezes, vai fazer chá de fralda? Eu falei assim, não, parecia... Eu sentia ao mesmo tempo essa confiança, mas eu sentia, parece que toda a minha força estava depositada nisso. Não tinha outras forças para outras coisas, para movimentar outras coisas. E aí fizemos um chá rifa, que eu posso até falar mais pra frente, que foi uma graça de Deus, porque, né, tudo aquilo que aconteceu, o dinheiro acabou, foi sendo usado totalmente para aquilo que a gente precisava ali naquela situação de UTI. E assim foi. Quando eu estava com 31 semanas, eu ainda esperava que as nenéns iam nascer agora em fevereiro, né? Falei assim, as outras também nasceram de 35 semanas, então acho que vai ser de 35 para lá. E aí, com 31 semanas, eu estava aqui brincando no tapete com as mais velhas, né? As mais velhas de 1 ano. 2 dias depois que elas fizeram 1 ano, estava aqui brincando com elas, ainda com os brinquedinhos que elas tinham ganhado de aniversário. E aí a bolsa rompeu, né? Meu marido chegou da academia e eu falei assim, olha, acho que aconteceu, acho que a bolsa rompeu. Ele falou assim, nossa, e agora?
sabendo de todo esse quadro, das possibilidades do que viria, e ainda muito nova, de novo, aquele movimento dentro de mim. Meu Deus, e agora? Como vai ser? Saindo de casa, eu repetia: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Né? E a hora providencial de estar falando isso agora, a hora da misericórdia. E eu repetia isso: Jesus, eu confio em vós. Eu lembro do carro, né, de saindo no carro e repetindo isso. Assim fomos. Chegando no hospital, não tinha toda aquela dificuldade. Uma amiga chegou, outro amigo chegou, Deus foi encaminhando, né? Pessoas conhecidas, médicos conhecidos, né? Aquela coisa assim de probabilidades que não tinha jeito de acontecer, e aconteceu. Por quê? Não é probabilidade, né? Porque eu sabia em quem eu estava depositando a minha confiança, né? Assim seguimos, e aí só tinha um leito de UTI, né, no Hospital da Ceilândia, e falou que estava liberado um leito de UTI no HMIB. Como é que ia fazer, né? E aí, como é que ia fazer? Ia dividir essas meninas e tudo mais. Passamos o dia e quando vieram as contrações, a bolsa rompeu, passei a manhã toda sem sentir contração nem nada. Quando foi na parte da tarde, as contrações elas começaram a ficar muito ritmadas. E eu comecei a entregar a Nosso Senhor, né, aquelas dores. Eu sabia que eu não podia sentir muita contração, porque, afinal de contas, foi uma gestação uma atrás da outra, né, muito perto da outra, não podia. Eu ganhei no HRC, no Hospital de Ceilândia, né, então, pelo SUS. E eu te digo que foi uma graça, foi uma bênção, assim, de tudo que você imaginar, de cuidado, de zelo. Foi Deus, né? Foi Deus que estava sustentando, Deus que estava guiando mesmo. E aí eu sabia que eu não podia entrar com tantas contrações, e eu comecei a entregar aquelas dores. Falava: Senhor, eu entrego essas dores, né? Essas dores ao Senhor. O Senhor sabe de tudo, eu entrego. E assim foi. Quando foi 7 horas da noite, na troca de plantão, a médica que entrou, uma bênção de Deus na minha vida, um cuidado de Deus na minha vida. Ela entrou e aí já falou: não, vamos fazer esse parto. Não tem UTI, mas aí ela foi movimentando, eu lembro, não, foi movimentando, não, vamos, vai dar certo e tudo mais. E aí surgiu outro leito de UTI para as duas ao mesmo tempo. Chorou, vamos ver se ela vai silenciar ali. Acho que não. Não sei. Loucura, né, de entrar uma live aqui com distante de neném. Mas eu vou tentar pegar ela ali. Peraí, rapidinho, já volto. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Eu sou assim, gente. Se não for pra fazer assim, não vai, né? Essa aqui é a Tereza, cordomia brava. E assim a gente foi seguindo. E aí ganhei, né, as nenéns à noite. 7 meses, já foi direto pra UTI. As duas... dava pra esperar? Ela ainda tá brava aqui, mas ela que não ia esperar. Vixe, vocês viram aí, né, o motivo dos remedinhos que eu tinha colocado. E aí foi assim, seguindo. Ganhei à noite, já sabia, né, nasceram super bem, as meninas ficaram tudo bem. Foi um cuidado de Deus, as músicas que estavam na hora do parto, as músicas que eu gosto, músicas católicas, cheiro de rosas nesse lugar, e eu senti o cheiro de rosas, Nossa Senhora, senti a presença de Nossa Senhora muito forte no momento. E aí, passou a noite, ganhei, elas foram pra UTI, e lá ficamos. No dia seguinte, os médicos todos sabendo dessas possibilidades de malformação, da Antonella, de uma gemelar. Da outra, não. A outra ia nascer super tranquilo. Mas só que ela estava em sofrimento fetal. Ela estava com sofrimento fetal diante das contrações. Ela foi... Aí no dia seguinte, fui lá ver, né, as nenéns na UTI.
E o médico disse assim pra mim, tá bom, toma. E o médico falou assim pra mim, falou, Dani, realmente foi comprovado que uma das nenéns, ela tem de fato essa artéria umbilical única. Era a possibilidade mesmo dela nascer assim, mas quem nasceu com ânus imperfurado foi a outra. Eu falei, meu Deus, e agora? Tudo tão pequenininho, né? A Antonella, que tinha essa artéria umbilical, que tem essa artéria umbilical única, e alguma coisa em um dos rins, muito pequenininha. Ela nasceu com 1.500 e no dia seguinte, quando eu fui ver, ela já estava com 1.300, né? A Júlia, que nasceu com 2 quilos, ela já foi parar com 1.600, né? Aquela perca inicial, mas uma perca para quem já nasceu pequenininho é muito pequenininho, né? E eu olhava para elas e falei assim, meu Deus, tão pequenininhas, vai aguentar? E eu falei assim, mas meu Deus, eu tava esperando em uma e agora é a outra que vai precisar de cirurgia. E muito, né, aquela coisa assim, de querendo inquietar, querendo roubar a minha paz. Segui, e aí o dia muito aflito, meu esposo voltou para casa, porque além de tudo a gente tem as maiores em casa e toda aquela coisa de cuidar, de voltar, de retomar em casa, ver as comidas, porque afinal de contas não tinha comida pronta para elas, aonde vai deixar, toda essa aflição ali daquele primeiro momento. E ele voltou para casa, e aí conversando com o médico, ele falou assim que estava conseguindo a vaga dela, da neném que ia fazer cirurgia, no HMIB, para poder, né, para poder fazer a cirurgia. Já estava direcionando de fato as questões para poder fazer a cirurgia. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu fui para pertinho dali da incubadora e comecei a tentar rezar o texto da misericórdia. Para quem sabe, gente, assim, eu sou muito devota da misericórdia, né? Muito devota da divina misericórdia, né? Tanto o quadro ali de Jesus misericordioso. Aprendi isso, né? Cuidei disso enquanto estava no convento, né? Eu era franciscana da Divina Misericórdia, então assim, sempre uma história muito bonita com a misericórdia. Assim segui e tentei rezar o texto da misericórdia ali, pertinho da incubadora, não conseguia, tentava, não conseguia. E aí, quando eu consegui, meu esposo já estava chegando para poder ver essas questões de transferência da neném, para poder fazer a cirurgia. E aí já estava saindo de perto da incubadora, entreguei a Nosso Senhor, falou assim, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Está sofrido, mas aqui eu entrego, são tuas, o Senhor me deu, né? Seja para esse momento, seja para que for, são tuas. E ali eu entreguei. E quando eu ia saindo, me deu aquela coisa, aquele estalo, assim, a enfermeira chegou para poder fazer a troca da neném e falou assim, deixa eu ver isso daqui, dá pra ver alguma coisa quanto a essa questão desse ânus imperfurado? Ela falou assim, eu também não sei não, mas vamos abrir a fralda aqui pra ver como é que é. E aí, assim que abriu a fralda, lá estava o cocô. Ela tinha feito cocô. E eu falo que, cocô milagroso, o milagre do cocô aconteceu, né? E aí, esse foi um dos primeiros de muitos outros milagres, de tantas outras graças. E assim foi acontecendo. Olha, era uma alegria esse cocô, tem foto do cocô. E aí o médico, na hora, não era o médico que estava cuidando dela, falou mais ou menos assim. Aí depois chegou a médica que cuidava dela, falou assim, mas eu nem vi. Aí quando abriu de novo a fralda, tava lá outro cocô. E aí não precisou fazer a cirurgia. Isso no caso da Antonella. Assim foi seguindo, a gente, né, agradeceu a Deus, muitas pessoas rezando, orando por nós. E aí, no dia eu tive alta do hospital. A sensação de ter alta e deixá-las lá também foi péssima. Muito ruim essa sensação, assim, né, de meu Deus, voltar para casa e voltar sem elas. Muito ruim, uma impressão assim, meu Deus, tô deixando, tô abandonando. E eu falava, não tô abandonando, tô entregando na equipe médica, né? Tô entregando. E assim foi, e assim, gente, assim, foi
tudo foi muito cuidado, né? Eu lembro de uma enfermeira que cantava terra seca, como a terra seca, ansei. Eu falei, gente, essa aí é católica, essa é das minhas. E aí eu falei, obrigada, Senhor, porque eu sei aonde, de fato, né, repetia para mim, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Saía muito aflita, voltava muito aflita, porque é normal, né? Sempre eu estou dizendo isso, assim, é normal. A minha experiência de ter contato com a minha humanidade. E ao ter contato com a minha humanidade, eu vi a grandeza de Deus, né? Eu lembro dos dias de chorar de saudade das maiores, muita saudade. E nos últimos dias foi mais difícil, né? Assim, aquela coisa, vai ter alta. Aí uma engordava um pouquinho, aí perdia, aí quando uma ganhava peso, a outra não ganhava, estacionava. Então essa oscilação assim de, agora vai, agora não vai, também foi muito difícil. Mas no mais, assim, o que eu quis abrir essa live é para dizer realmente, né, de novo, eu sei em quem eu depositei a minha confiança. E essa sensação da humanidade, eu acho que ela é importante para nós, né? O sofrimento, ele traz um movimento de fato de ampliar o nosso olhar. Muitas vezes eu quis olhar só para a minha dor, só parar ali. E quando a gente para só na nossa dor, a gente estaciona muitas vezes. Quando eu fui olhando para outras pessoas, para outras realidades, né? No início mesmo da internação na UTI, tinha uma pessoa que ela cantava tão lindamente para a filha, e eu falava, peraí, que isso? Por que ela consegue e eu não? E aí teve um dia que eu comecei, né? Segurei a neném no colo e comecei a cantar, né? Pedindo força, pedindo... eu lembro que eu cantei, forças te darei, forças te darei. E aí a mãezinha que estava do meu lado, né? A outra mãe que estava do meu lado falou assim, canta mais alto. E ali eu cantei mais alto. E eu lembro das 3 mães do meu lado todas chorando, né? E a música fala assim, não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz, quero guiar os passos seus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar. E ali eu aflita, né? Porque eu voltava para casa, deixava as meninas e eu falava assim, e quando anoitecer, Senhor, o Senhor vai cuidar, né? Na verdade não era só na noite, era no dia. Mas essa canção, ela me movimentou muito durante, né, a internação, porque eu sentia mesmo Deus dando forças, não só a mim, mas a elas, sabe? Porque eu olhava e falava assim, não, é pequenininha demais, gente, é muito miudinha, não vai ter força. E aí, de novo, né? A força não precisava ser delas, a força não precisava ser minha, precisava ser de Nosso Senhor. E assim foi. E assim Ele tem cuidado, e assim Ele tem zelado. Muitos me perguntam como é que você tem dado conta com 4 bebês e uma de 8 anos, porque é uma fase tão diferente da... Não sei como tenho dado conta, mas é Ele, né? É Ele quem tem dado conta em mim, é Ele que tem me sustentado, é oração de muitos, é fralda que tem chegado, é leite, é pix, gente, são vários, né? Vários cuidados. Eu não sei por quanto tempo isso vai acontecer, mas eu sei que no momento presente, nessa necessidade atual, Deus tem nos sustentado. Porque é nessa necessidade, né? E assim tem feito. Tenho voltado aos atendimentos pouco a pouco, né, de algumas pessoas. Mas muito mais forte. Fortaleza minha? Não. Fortaleza e força de Deus, né? Força de Deus. No dia que eu cantei, e todas as mães choravam, e eu falava, meu Deus, como vai ser isso, né? Senhor, que força é essa, né? E aí teve um dia específico que
a Júlia, ela ficou muito debilitada e o estômago, né, a barriguinha ficou muito distendida. A barriguinha ficou muito distendida, ela ficou com muita febre. E a médica, eu já estava saindo para vir para casa, a médica falou assim, seu esposo tá aí? Eu falei, tá. E aí ela chamou e falou assim, olha, o caso da neném é grave. E aí eu lembro nesse dia, muito aflita. Opa, essa live meio bagunçada, né, gente? Mas vai lá. É assim, muito distendida, chamou meu esposo. E aí ela falou assim, o caso da neném é grave. E eu não lembro nem mais o que ela falou depois. Eu só fiquei gravado grave. E aí eu vinha pra casa e rezava e chorava. Eu lembro que nesse dia eu chorei muito. E aí quando fui deitar, chorava mais ainda. Passava a mão na barriga e eu dizia assim, mas eu queria tanto elas aqui ainda. Eu queria ainda estar gestando elas aqui, cuidando delas aqui na minha barriga, porque aqui dentro da barriga não ia ter tanto problema como está acontecendo. E aí chorei essa noite, e aí aquela impressão da barriga vazia, quando você ganha os nenéns, que você passa a mão e fala assim, ai, cadê? Queria tanto elas aqui. Voltei, vim pra frente do quadro de Jesus Misericordioso e naquela noite entreguei, né? Como tantas outras noites, quando são com muita aflição eu venho no quadro de Jesus Misericordioso e tentando retomar essa misericórdia que me alcança, né? E falei para o nosso Senhor, falei assim, não, queria estar gestando, queria que elas estivessem aqui, mas elas estão fora. Então, Senhor, termina a tua obra foi começada, termina, né? E ele assim concluiu. E aí no dia seguinte, quando nós chegamos lá, ela já estava bem melhor mesmo, assim. Aquilo que um quadro, no finalzinho da tarde, a médica falou que era um estado muito grave, no outro dia, não mais, né? Então, e assim foi seguindo, ela foi retirando o CPAP e a questão de respirador, e assim ela foi melhorando cada vez mais, né? Então, estão aqui, né, as duas pequenas, uma delas por conta das questões, né, das possíveis malformação, tem um dos rins dilatado, mas de novo eu retomo, né? Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Opa! Eu sei. Aqui. E um dos médicos, né, tem falado assim que é uma questão simples, não é nada tão exagerado como a gente pensava, né, no início, quando foi lá em novembro, que toda aquela questão de diagnóstico. Então é uma coisa mais simples, coisa que pode ser controlada com antibiótico e tudo mais. O que eu quero dizer com toda essa história? Parece que a minha fé foi testada. A minha impressão foi essa, sabe? Assim, diante de tudo. Estar aberta à vida, estar aberta à chegada de mais duas nenéns. E uma impressão realmente disso. E sair disso tudo mais forte, de novo, né? Não é força minha, é força de Deus. E é isso, minha gente. Fica aqui esse recado para deixar salvo, né? Depois eu posso falar mais. Foi muito forte, foi muito... E ao mesmo tempo foi muito gostoso. Engraçado falar isso diante do sofrimento. Na hora, não. Por que eu falo gostoso? Porque fui vendo os cuidados, sabe? Ser cuidada por Deus diante disso tudo é gostoso. Na hora, não. Mas quando passa e você olha e fala, foi assim por conta disso, foi assado porque tinha que ser assim, sabe? Olhar para a nossa história desse jeito. Não sei como é que você tá hoje, né? Não é para ser um vídeo motivacional, mas retoma isso, né? Em quem você colocou a sua confiança, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até mais. Qualquer coisa vai acompanhando por aí. Eu não sei mais como é que termina o vídeo. E agora, gente? Aí foi. Tchau, beijo.